boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Band Cidade. Pela próxima meia hora, você fica com as notícias da nossa região desta quarta-feira, 20 de julho. Hoje o jornal começa com imagem ao vivo de Taubaté, direto do Alto do Cristo. O termômetro marca nesse momento 23 graus. Confira os principais assuntos dessa edição. Polícia prende suspeito de matar policial civil a tiros em Mercadinho de São José dos Campos no mês passado. Outros 2 envolvidos no crime continuam foragidos. Aumenta interesse dos jovens pelo voto. Este ano, a região somou mais de 50 mil novos eleitores. Celular ao volante. Em São José dos Campos, quantidade de infrações aplicadas no primeiro semestre mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Isso e muito mais agora no Band Cidade. Eleições 2022. Aqui na nossa região, mais jovens estão interessados em votar. O Vale do Paraíba soma mais de 50 mil novos eleitores para as eleições desse ano. Sobre isso, eu converso agora com o Lucas Rodrigues, que está no cartório eleitoral de São José dos Campos. Ô Lucas, quantos novos eleitores foram registrados aqui em São José? Boa tarde. Tudo bem, Carol? Muito boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Band Cidade primeira edição. Carol, são 18 mil ou quase 18 mil novos eleitores em São José dos Campos, viu? Um número bastante expressivo aí de eleitores de uma forma geral, mas a gente tem um número grande também de jovens que estão aí aptos a votar nesse ano, viu? De acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral, adolescentes com 16 anos que já tiraram o título de eleitor representam um pouco mais de 3 mil jovens e outros aí que fazem parte também desse total, né, de jovens com 17 anos que estão aptos a votar também, representam uma parcela grande agora nessas eleições desse ano. E para comentar um pouquinho sobre esses números com a gente, vamos conversar com o Hernande, ele que é o chefe do cartório eleitoral aqui de São José dos Campos. Não é isso, Hernande? Muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Band Cidade. O que explica esse aumento de eleitores em São José dos Campos e também em toda a região? Boa tarde a todos. Bom, a gente sabe que historicamente nas eleições para presidente há uma procura maior pelos eleitores porque também há um interesse que cresce junto com essas eleições. Mas nós tivemos alguns fatores aí que contribuíram. A Justiça Eleitoral fez as suas propagandas incentivando aí os eleitores a vir regularizar o seu título, aos jovens para tirar o seu primeiro título, mas em especial também houve várias manifestações de celebridades, em especial nas redes sociais, convocando aí os eleitores a regularizarem títulos, tirarem os novos títulos, principalmente os jovens, e aí a gente teve esse crescimento aí diferente de anos anteriores. Hernande, agora isso representa também uma baixa, talvez, nas abstenções nas eleições desse ano, algo que a gente viu em 2018 que foi muito grande no número de abstenções. Com esse número alto de eleitores, de novos eleitores, isso deve cair? A previsão é que isso caia porque é uma prévia, né? Se há um grande interesse do eleitor em tirar o seu primeiro título, em regularizar a sua situação para estar apto a votar, a gente prevê que eles efetivamente vão comparecer às urnas e, consequentemente, vai diminuir aí as abstenções nas próximas eleições que ocorrerão no dia 2 de outubro, primeiro turno, e se houver segundo turno, será no dia 30 de outubro. Perfeito, Hernande. Muito obrigado aí pelas suas informações. Tá, então, Carol, número grande de novos eleitores aqui nas cidades do Vale do Paraíba. Eu tenho um número também de Taubaté. Nós temos, para as eleições desse ano, 238 mil eleitores aptos a votar. Desse total, pouco mais de 9.300 são novos eleitores, viu? Entre adolescentes e também novos eleitores que decidiram que vão votar nas eleições desse ano. Irregular aí com a Justiça Eleitoral, o prazo para a regularização do título, quem está com o título cancelado, o prazo infelizmente já se encerrou, mas lembrando, né, eu conversei com o Hernande aqui agora há pouco, ele disse que as pessoas que estão com multas em atraso, né, que não votaram nas últimas eleições, elas ainda podem regularizar essa situação, pagar essa multa e com certeza participar aí desse processo democrático que é tão importante para o nosso país. Carol, eu volto com você no estúdio. Com certeza, Lucas, que bom que essas campanhas deram resultado, né? Obrigada pelas informações. Boa tarde para você.
O motorista que atropelou uma mulher na calçada de casa no último domingo em Jacareí se apresentou ontem à polícia. Ele estava acompanhado com uma advogada e no depoimento alegou que teria perdido o controle do carro, bateu na calçada e acabou atingindo a moradora. Ele ainda confirmou que tentou socorrer a vítima e que ficou no local até o SAMU chegar. Ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar e deve permanecer solto. As investigações estão em andamento. Uma operação da DEIC, a Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Taubaté, prendeu 3 homens e apreendeu um menor de idade nesta manhã. Todos são suspeitos de homicídio, como explica o repórter Rauston Naves. Boa tarde, Rauston. Oi, Carol, muito boa tarde para você também. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Band Cidade Primeira Edição. A ação policial teve início logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira e cumpriu mandados de busca e apreensão em diferentes endereços. 3 homens foram detidos, trazidos aqui para a DEIC de Taubaté, a Delegacia Especializada de Investigações Criminais. Eles são suspeitos de participarem do homicídio quando a vítima foi um motoboy morto a tiros na região do Parque Aeroporto, também em Taubaté, no dia 30 de junho. Um menor de idade, um adolescente, também foi apreendido. Ele estava em um destes endereços e assumiu ser o responsável por uma quantia de drogas que foi apreendida durante a operação. 2 revólveres calibre 38 também foram apreendidos. Segundo a polícia, pelo menos uma das armas foi usada no homicídio investigado pelos investigadores aqui. Uma grande quantidade em dinheiro e munições também. Todos eles permanecem ainda na delegacia, vão prestar depoimento e as investigações prosseguem. A reportagem completa sobre este caso, o pessoal acompanha às 4 horas da tarde no Vale Urgente, aqui na tela da Band. É com você no estúdio, Carol. Obrigada, Rauston. O suspeito de matar a tiros um policial civil no mês passado em um mercadinho no bairro São Francisco, em São José dos Campos, foi preso nesta manhã. A Caroline Silva, direto da redação do portal bandvale.com, traz mais informações. Boa tarde para você, Carol. Boa tarde, Carol. Isso mesmo. Mais um suspeito de participar do assalto que terminou com a morte do policial civil Gessé Rocha foi preso pela polícia. O jovem de 19 anos foi detido durante uma ação policial na comunidade Ródia, zona norte da cidade. De acordo com a polícia, ele seria o autor dos disparos. Só para a gente relembrar o caso, o policial foi morto no dia 19 de junho, quando um grupo invadiu o estabelecimento e Gessé, que estava no local, reagiu e acabou sendo baleado. Os envolvidos foram identificados pelas imagens das câmeras de segurança, que registraram toda a ação. Um suspeito já havia sido encontrado e preso na Vila Sinhá no último dia 24. Agora, outros 2 permanecem foragidos. Mais informações sobre essa e outras notícias no portal bandvale.com. Volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Carol. Usar o celular ao dirigir é uma prática que parece inofensiva, mas é irresponsável, pode resultar em acidentes e é uma infração de trânsito gravíssima. Em São José dos Campos, o número de multas aplicadas por essa prática no primeiro semestre do ano mais que dobrou na comparação com o mesmo período de 2021. Os flagrantes não são tão comuns, mas ainda tem muita gente que usa o celular enquanto dirige. E no trânsito, a opinião é unânime. O que você acha da galera que usa celular enquanto dirige? Cara, bem errado, né? Muito falta de atenção às vezes. É distração, né? Acaba dando acidente, prejudica o trânsito, acidente. É uma vida que tá em jogo, né? Distrai, aí já viu, né? Aí causa acidente mesmo. Dá muito acidente porque os caras ficam mexendo com o celular, distrai e bate, não atropela os outros. Principalmente pra gente que anda de moto é complicado, né? Eu acho uma falta de responsabilidade, principalmente com os motociclistas. Uma atitude impensada que pode gerar prejuízos, tanto no trânsito, gerando mais acidentes, como no bolso dos motoristas. Usar o celular enquanto dirige é uma infração gravíssima e que pode terminar em uma aplicação de multa e também pontos na carteira. Na região, as infrações desse tipo têm crescido e os números são preocupantes. São José dos Campos já registra um aumento de 144% no número de multas aplicadas no trânsito no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o Detran, esse percentual se refere somente às multas aplicadas pelo uso de celular no volante. Nos primeiros 6 meses desse ano, foram 1.035 ocorrências contra 423
do mesmo período do ano passado. Em Taubaté, o aumento nas multas por dirigir com o celular chega a 72%. Foram 50 no primeiro semestre de 2022 contra 29 em 2021. Já em Jacareí, a situação melhora um pouco. De janeiro a junho deste ano, foram 195 infrações do tipo, uma redução de 29% se comparado às 277 do ano passado. Então é fundamental que esses números comecem a baixar. E na medida que a gente começa a observar que essa tendência aí de mais de 15% de aumento aí em São José e no estado de uma maneira geral também, esse número aumentou, a gente observa que ele aumenta na medida que a gente também tem uma intensificação das ações de fiscalização. De acordo com a nova legislação do Código de Trânsito Brasileiro, hoje o motorista só perde a habilitação caso junte 40 ou mais pontos na carteira. Aí precisa fazer uma reciclagem. Nessa autoescola de São José dos Campos, a procura pelo processo não é tão grande, mas com o aumento das multas, a proprietária acredita que isso deve mudar nos próximos meses. E esse uso contínuo aí do celular dirigindo, isso pode impactar daqui mais alguns meses nesse processo de reciclagem, sim. Aí vai ter uma busca maior, né? Mais número de habilitações suspensas, aí a pessoa precisa fazer a reciclagem, aí não vai ter jeito. Para o especialista do Detran, a educação e o respeito no trânsito são essenciais para a diminuição dessas infrações. Nós desenvolvemos campanhas há muitos anos, há mais de 20 anos, campanhas educativas com as crianças e jovens que ainda não têm idade para poder adquirir a habilitação, com as escolas públicas, estaduais, municipais e privadas, de educação de trânsito. A quarta-feira tem possibilidade de chuva em alguns pontos da nossa região. Confira agora na previsão do tempo com a Amanda Souza. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. A frente fria foi embora, mas ainda tem a circulação dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa e mantém a presença de nebulosidade. Mas a condição de chuva é cada vez menor na região. Nesta quarta-feira, ainda pode chover de forma bem isolada e fraca no litoral. Mas essa chuva não será generalizada e também não são esperados grandes volumes de chuva. No Vale do Paraíba, ainda tem aquela variação de nebulosidade, mas não tem previsão de chuva. Aos poucos o sol vai aparecendo entre essa variação da presença de nuvens. Na Serra da Mantiqueira também não tem previsão de chuva nesta quarta-feira. Temperatura máxima prevista de 26 graus em Jacareí, 26 também em Silveiras. Nesta quarta-feira o tempo firme predomina, a máxima deve chegar aos 24 graus em Paraibuna. Em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 22 graus, sem expectativa de chuva pelo menos por enquanto. Aliás, o tempo mais seco vai chamar a atenção daqui para frente com a formação de um novo bloqueio atmosférico. Hoje ainda pode chover em Caraguá, chuva bem isolada, sem grandes acumulados, máxima de 23 graus, mas essa chuva no litoral também está indo embora. Em São José dos Campos não há expectativa de chuva. Manutenção do tempo mais seco e elevação das temperaturas daqui para frente. Máxima de 27 graus hoje e amanhã, na sexta-feira 28 graus à tarde, e esse calor, ao que tudo indica, vai aumentar daqui para frente com a chegada do novo bloqueio atmosférico. Já vale adiantar que toda essa reta final do mês de julho será marcada pelo tempo mais seco. No litoral norte de São Paulo, marcar uma onda de 1 metro de altura, rajadas de vento que não devem passar dos 29 km por hora. Band Cidade faz a primeira pausa com imagem ao vivo de mais uma cidade da região. Na tela, São José dos Campos, faz 21 graus na cidade. Até já! Band Cidade, primeira edição. Oferecimento Leite Serra. Tem novidade no portal Band Vale. Em parceria com o Caderno Nacional, o nosso portal vai disponibilizar diariamente vagas para quem está à procura de uma chance no mercado de trabalho. Digite bandvale.com, dê um clique na aba Empregos, desça a página, preencha os campos, cargos, cidades e aperte Buscar. Acesse as vagas clicando nas notícias de empregos na nossa home. Informações e serviços, tudo em um só clique.
Um projeto lançado pelo Tribunal Regional do Trabalho está sendo desenvolvido aqui na região. A iniciativa busca mediar casos com maior possibilidade de conciliação em conjunto com empresas e sindicatos. Hoje acontece a primeira sessão de audiências em São José dos Campos e, para falar sobre isso, participa ao vivo do Band Cidade o desembargador Francisco Giordani, que é vice-presidente judicial do TRT. Desembargador, conta um pouco mais sobre esse projeto. A ideia é evitar longas discussões judiciais através da conciliação. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar com os seus ouvintes. A ideia realmente é de que aproximar tanto os trabalhadores dos empregadores como os empregadores dos trabalhadores, e que eles possam conversar e tentar solucionar os seus processos por meio de uma composição entre eles. E a iniciativa, ela tem foco nos casos trabalhistas? A nossa área do trabalho diz respeito apenas aos focos trabalhistas, e nós elegemos a cidade de São José como a primeira, né, para poder fazer isso, por sugestão da juíza Antônia, que é de lá, que trabalha em São José, e outros colegas da cidade que também acharam a ideia interessante, vieram falar comigo e com o juiz auxiliar, o Guilherme Feliciano, e aí nós compramos a ideia, como se fala, tendo em vista a pujança da cidade, as indústrias, a quantidade de trabalhadores, tudo, e conversamos com algumas empresas e depois com o sindicato e a OAB, alguns sindicatos e a OAB, todos acharam o projeto viável. Tivemos uma outra conversa hoje de manhã e à tarde nós iniciaremos com as audiências desse projeto. Pois é, eu já ia te perguntar que hoje já começa a primeira sessão de audiências de conciliação aqui em São José dos Campos, né? Isso, começa agora às 13h30 e a ideia nossa é de estimular, incrementar, fazer aflorar o viés conciliatório que cada pessoa traz consigo. Então, nós fazemos esse projeto, depois quem tiver interesse, nós temos o Sejusc, outros setores ligados a essa, para marcar as audiências de conciliação, tudo. E aí a gente quer estimular as pessoas a procurarem resolver os seus problemas por intermédio da conciliação e desfazendo aquela cultura do litígio e só se resolver judicialmente, e tentar a cultura da pacificação, que é obtida por meio da conciliação e da mediação. Desembargador Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. Uma ótima tarde para o senhor. E eu agradeço de novo a participação. Até mais. Hospitais e farmácias de diversos municípios do país enfrentam falta de medicamentos e insumos, situação que foi confirmada recentemente pela Confederação Nacional de Saúde. Na região, a Santa Casa de Guaratinguetá, que é referência em serviços de hemodiálise, está com baixo estoque de soro fisiológico. O seu Marcelo teve insuficiência renal em 2010 e desde então precisa fazer hemodiálise, um tratamento importantíssimo que para ele representa a vida. Eu faço 3 vezes por semana a hemodiálise, né? E sem a máquina, infelizmente, a gente não sobrevive. O problema é que desde o início da pandemia da Covid-19, vários insumos hospitalares foram entrando em falta. Um deles é o soro. O produto é essencial, por exemplo, para pacientes em tratamento de hemodiálise. A questão do estoque, acho que a gente tem somente para um mês. Aí, todo dia, toda a parte de compras, né? Está sempre fazendo contato com vários laboratórios, com vários fabricantes, para a gente ver se a gente consegue manter sempre o estoque de um mês para o outro. Mas também já tivemos dificuldade com o de 1.000, tivemos que utilizar a bolsa de 250 ml, no que ocasionou mais gasto, mais bolsas. A Santa Casa de Guaratinguetá é referência para 17 municípios da região nos serviços de hemodiálise. Nós estamos vivendo a dificuldade em alguns medicamentos básicos, o contraste voltou a ficar crítico também, e soro, né, que é um produto essencial para todos os hospitais
da região. Uma pesquisa que foi feita em hospitais e farmácias pela Confederação Nacional de Saúde aponta que hoje 75% das clínicas de hemodiálise estão com dificuldades para adquirir esse insumo. A pesquisa constatou ainda que 54% dos prestadores de serviço do setor relataram dificuldades para adquirir os produtos nos próximos 21 dias. O presidente da CNS avalia alternativas que podem ser tomadas para amenizar a falta desses insumos no Brasil. Nós oficiamos tanto o Ministério da Saúde quanto a Anvisa há pelo menos 2 semanas para que atitudes possam e devam ser tomadas. Na semana passada ocorreu uma audiência em que foi prometido que seríamos convocados, todo o setor, para poder discutir e entender o que está sendo feito para que não haja realmente consequências mais graves. Ainda não precisamos desmarcar procedimentos, mas vai chegar num momento que isso pode ser que aconteça. Mais um intervalo rápido no Band Cidade. Daqui a pouco eu volto com mais notícias para você. Venha aproveitar as... Tem novidade no portal Band Vale. Em parceria com o Caderno Nacional, o nosso portal vai disponibilizar diariamente vagas para quem está à procura de uma chance no mercado de trabalho. Digite bandvale.com, dê um clique na aba Empregos, desça a página, preencha os campos, cargos, cidades e aperte Buscar. Acesse as vagas clicando nas notícias de empregos na nossa home. Informações e serviços, tudo em um só clique.
Tem novidade no portal Serra Mar. Natural, saudável e prático. Feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. Hoje tem mais um episódio da série especial sobre aviação brasileira no Band Cidade, segunda edição, às 6:50 da noite. Um avião para chamar de seu. Para alguns, apenas um luxo. Para quem está no topo do mundo dos negócios, uma ferramenta de trabalho. Na aviação comercial, o passageiro é orientado a chegar com 2 horas de antecedência. Tem que fazer check-in, passar pelo raio-x, procurar o portão de embarque, pegar a fila. Bom, se você vai embarcar num jato executivo, não tem espera nenhuma. É o tempo de caminhada pelo hangar até chegar na aeronave. Um jato leve da Embraer tem sido o mais vendido na categoria nos últimos 10 anos em todo o mundo. E após a pandemia, o interesse pela aviação executiva disparou. Hoje, uma boa parte das nossas vendas, entre 30% a 40%, são para first-time buyers, quer dizer, aquela pessoa que compra o avião executivo pela primeira vez. Nós estamos com nossa produção praticamente vendida até meados de 2024. O Band Cidade fica por aqui. Tchau, até amanhã. O Band Vale, em parceria com o Caderno Nacional, o nosso portal vai disponibilizar diariamente vagas para quem está à procura de uma chance no mercado de trabalho. Digite bandvale.com, dê um clique na aba Empregos, desça a página, preencha os campos, cargos, cidades e aperte Buscar. Acesse as vagas clicando nas notícias de empregos na nossa home. E Corinthians lideram o ranking de torcidas. Briga bilionária entre Musk e Twitter